A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Alguém lembra qual é o texto da maratona bíblica de hoje? Pelo menos um capítulo. São três. Eu sei que é Gênesis, Salmos e Lucas. Lucas 24. Sim. Será que só a irmã Bem-vinda está em dias com a leitura? Estou brincando, gente. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 20. Nós vamos ler para a nossa reflexão, para a nossa meditação de hoje, capítulo 20, do versículo 45 ao capítulo 21, versículo 6. Lucas capítulo 20. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeça das mesas nos banquetes. No entanto, tomou posse dos bens das viúvas e, de maneira desonesta. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, receberão devido castigo. Capítulo 21, versículo 1. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de oferta. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Versículo 5. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse-lhes: Virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas, e não restará pedra sobre pedra. Pai querido, graças te damos, porque o Senhor, através da Tua palavra, nos ensina a respeito do reino dos céus. E como podemos viver de maneira sincera diante do Senhor aqui neste mundo. Ó Deus, que cada coração que nesta noite aqui se encontre possa guardar no coração os teus ensinamentos para viverem aqui de maneira honrada ao teu nome.
Nós suplicamos que o Senhor nos ensine esta noite através da Tua palavra. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, a partir do primeiro versículo do capítulo 20, Jesus Cristo estava no templo ensinando o povo todos os dias a respeito das boas novas. E ali, entre aquele povo, estavam os líderes da lei. Nós podemos observar no capítulo 20, no primeiro versículo, que diz o seguinte: certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximavam dele. Então, ali na sinagoga, estava não somente o povo comum, mas estava também ali toda a liderança de Israel, os líderes religiosos, os mestres da lei. E o Senhor Jesus volta-se para os seus discípulos e mostra o mau exemplo daqueles líderes que ali se encontravam. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o que ele condena na vida daqueles líderes. A avareza, a hipocrisia religiosa. Esses religiosos fingiam amar a Deus, fingiam amar a Escritura Sagrada, a lei do Senhor, e não amavam os seus semelhantes, eles não amavam as pessoas. No texto bíblico que nós lemos, nos versículos 45 ao 47, mostra no versículo, principalmente o 47, no entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Hipocrisia. E quando Jesus volta-se para os seus discípulos para ensinar-lhes, mostra o que ele valoriza. Jesus queria que eles não se deixassem influenciar por aqueles que se achavam ou que eram líderes do povo, mas não tinham bons exemplos. Eram líderes, mas exemplos religiosos, exemplo de religiosidade, não era de forma nenhuma para os seus discípulos copiarem. Naturalmente, nós temos a tendência de imitar outras pessoas. A gente pode perceber que pregadores que pregam imitando outros, o pessoal da música, às vezes a gente vai em algumas igrejas, as pessoas estão querendo imitar os cantores da moda. Teve um tempo que a gente ia às igrejas, todo mundo queria imitar Ana Paula Valadão. Hoje tem muitos outros que estão querendo imitar. Eu não sei nem o nome de alguns aí mais modernos. Mas nós temos a tendência de procurar imitar as pessoas que nós admiramos e até pessoas que são conhecidas. Hoje o grande problema é nós querermos imitar quem tem a aparência religiosa, mas que não é. Não há nenhum problema em imitar alguém que nós admiramos e que tem uma vida correta diante de Deus. Não há nenhum problema.
Mas quando imitamos alguém que tem apenas uma aparência de religiosidade, porque o que mais se vê nas igrejas são pessoas que querem mostrar uma aparência de religiosidade que não tem relacionamento com Deus, trata mal as pessoas, faz acepção de pessoas, seleciona pessoas que querem se relacionar. Isso é hipocrisia, porque quando nós nos relacionamos bem com Deus, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não selecionamos pessoas para nós nos relacionarmos. Certo, há pessoas que são mais chegadas. Jesus Cristo tinha entre os 12, haviam 3 que sempre estavam com ele para onde ele fosse. Até na hora da oração, quando ele ia para o monte para orar, ele levava consigo quem? Pedro, Tiago e quem? E João. Mas não significa que esses 3 eram preferidos de Jesus. Mas havia alguns que eram mais achegados, porque eles que se achegavam. Jesus tinha 12 apóstolos e muitos outros discípulos, mas ele não selecionava nenhum. O melhor que nós podemos fazer para que nós não imitemos alguém que não é exemplo diante de Deus, que Deus não se agrada do seu coração, porque o coração do ser humano pode enganar a nós, mas não engana a Deus. O Deus a quem nós conhecemos, o Deus verdadeiro, ele é onisciente. Ele conhece a seriedade dos nossos corações, ele sabe se nós de fato amamos a Deus. E nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amarmos uns aos outros. É impossível. Então, para que nós não erremos e imitemos a quem não deveríamos imitar, o melhor é nós mesmos nos relacionarmos diretamente com Deus, porque Ele dá essa liberdade. Nós temos a liberdade e livre acesso de nos encontrarmos na presença do Senhor e termos nossas próprias experiências com Ele. Eu, desde quando eu me converti, eu sempre via pessoas dizendo que tinham tido experiência com Deus, que ouviu Deus falando, que Deus se manifestava de alguma maneira. E eu sempre queria ter essa experiência. Até quando eu me congregava na Assembleia de Deus, eu não consegui falar em línguas, mas eu procurei. Eu não fui procurar imitar aqueles que aparentemente eram os mais santos da igreja, porque existiam alguns que pisou o pé na porta e já estava enrolando a língua. E eram pessoas, de fato, que tinham uma vida, até onde eu conheço, uma vida séria diante de Deus. Mas eu não procurei imitá-los de jeito nenhum. Eu queria que o Senhor, de fato, me desse essa experiência. Quando dizia, vai ter batismo no Espírito Santo em tal lugar, lá vai ter consagração, e eu estava lá. Vamos ter uma vigília de oração hoje no templo central, e vai lá, vai ter batismo no Espírito Santo, lá vai ter falar em línguas, eu estava lá. Mas eu nunca falei. Não consegui. Cheguei ao ponto de achar que nem crente eu era. Eu digo, Senhor, por que todo mundo fala e eu não, Pai? Será que eu não sou convertido? Eu não sou crente? O negócio é que esse negócio aí não é todo mundo que tem que fazer. Os dons, Deus dá. Ah, o dom de língua? Existe. Não há ninguém que interprete? Fale somente entre você e Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz, né? Então, a nossa experiência com Deus, eu ouço o Senhor falar comigo.
e é para alimentar a minha fé. Eu tenho a minha experiência com Deus. Eu procuro aprender com muitas pessoas, mas o meu relacionamento com Deus, eu procuro conviver com Ele para que eu não imite alguém, a não ser Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz, que ele é imitador de Cristo. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, diz: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Este pode imitar que você não vai errar. É o único que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos imitar. E o apóstolo Paulo confirma isto. Em segundo lugar, Jesus Cristo não quer que os seus discípulos se distanciem ou se distraiam, melhor dizendo, com as coisas terrenas. Ele está falando das coisas celestiais. Vocês perceberam que o Senhor Jesus tenta ensinar os seus discípulos e eles estão prestando atenção nas coisas do templo. O Senhor olha para os religiosos e diz: olha, cuidado com esses doutores da lei, cuidado com esses escribas, cuidado com esses líderes religiosos, que eles são hipócritas. Não os imiteis. E os discípulos começam a discutir outras coisas. Jesus Cristo observa uma viúva pobre, de um coração sincero, que dedica no gasofilácio tudo o que tem. Eu fico imaginando o Senhor Jesus sentado próximo ao gasofilácio e vendo, assistindo as pessoas depositarem as suas ofertas. Mais uma vez ele chama a atenção dos seus discípulos. Ele diz: então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. E Jesus disse: eu digo a vocês, eu digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que sobra, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Aí os discípulos desconversam uma coisa. Jesus está ensinando para eles a respeito das coisas celestiais, e aí o discípulo diz: alguns dos discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que ornamentavam o templo. Jesus está querendo mostrar uma coisa para eles e eles olham para outro que não tem nada a ver. E aí Jesus Cristo diz a eles: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Essas coisas que vocês estão admirando aí vai se acabar. Aqui nós vemos a diferença entre os falsos mestres que devoram os bens das viúvas pobres e o verdadeiro mestre líder que atribuiu tão alto valor à oferta daquela viúva. Ele valorizou a atitude dela e não o que ela colocou ali naquele gasofilácio. Nossas dádivas a Deus devem custar-nos alguma coisa, ou não serão reconhecidas no acerto de conta da eternidade com Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos,
Suplico-lhes que entreguem os seus corpos a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adoração. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. O valor real de uma oferta deve ser calculada pela sobra do que fica. Foi assim que Jesus fez. Ele viu que aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles que tinham dado, porque eles deram do que sobrou. Mas aquela viúva pobre só tinha aquelas 2 moedas. E ela entregou tudo. Lembramos que a fragrância e a beleza desse ato desta viúva permanece até hoje lembrado. Mas as pedras que aquele templo estava erguida, e as pedras que embelezavam o templo, toda a ornamentação, cadê? Acabaram-se. Estava assistindo a Aline, Israel com a Aline, e ela mostrando as pedras do templo. Só está um montão de coisa lá. Disse, olha, aqui era o templo de Jerusalém. Por volta do ano 50 depois de Cristo, tudo aquilo foi demolido. As palavras do Senhor Jesus começou a cumprir a partir dali. Porque aqui nesse capítulo de Lucas, começa a falar a respeito do fim de todas as coisas. Começa a falar a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus. Os atos santos daqueles que têm um verdadeiro coração diante de Deus são imperecíveis. Fico imaginando que ainda hoje o Senhor Jesus está sentado próximo do nosso gasofilácio, observando o que nós temos depositado. Mais do que o dinheiro que nós podemos depositar no gasofilácio para o sustento da casa do Senhor, é depositar o nosso coração. É depositar a sinceridade do nosso coração diante do Senhor. O Senhor Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos para a beleza de uma atitude sincera daquela viúva. E como nós estamos diante do Senhor nos dias de hoje? Como é que o nosso coração tem sido? Nós podemos enganar um ao outro e até mesmo enganar a nós mesmos, mas jamais enganaremos ao Senhor. E às vezes nessa vida ainda, nós pagamos um preço. Porque quando nós não valorizamos o que o Senhor valoriza, nós não estamos servindo e nem glorificando o seu nome. Nós não estamos louvando a Ele com sinceridade de coração. Portanto, que nós possamos observar a hipocrisia de um coração que aparentemente pode ser sincero diante das pessoas, mas que diante de Deus está vacilante. Nós podemos observar se as nossas atitudes demonstram sinceridade de que temos realmente o Senhor como nosso Salvador, ou se as nossas atitudes só convencem a nós mesmos. Nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus. E se há alguma coisa precisa ser mudada, que seja hoje ainda, não deixar para amanhã, pois nós precisamos sinceramente estar diante de Deus e com o coração pronto para servi-lo em qualquer tempo. Que os nossos corações sejam transformados dia após dia
que nós venhamos valorizar o reino que o Senhor tem mostrado aos seus discípulos através da Escritura Sagrada. Não vamos nos distrair com as coisas que embelezam os nossos olhos, que são passageiras, mas vamos olhar para aquilo que é eterno e que o Senhor tem procurado nos mostrar, e às vezes nós ficamos com os nossos olhos espirituais cegos para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor, de fato, quer nos apresentar. Não venhamos nos distrair como os seus discípulos queriam falar daquilo que era eterno e eles olhavam para as belezas que ornavam o templo. Pai querido, obrigado pelos teus ensinamentos na tua palavra. Que nós possamos ter experiência com o Senhor, de maneira que desejemos ardentemente imitar a Ti. Que demonstremos amor pelo Senhor, amando um ao outro. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Teu povo, a Tua igreja, procure cuidar um do outro, procure se importar um com o outro, de maneira que o Senhor seja visto no comportamento de cada um de nós. Nós suplicamos, ó Deus, dá-nos um coração prontos para Te servir. Dá-nos um coração sincero diante do Senhor. Nós suplicamos que o Senhor, se necessário, incomoda-nos, mas que nós possamos ter um relacionamento e uma experiência verdadeira contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.